Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Eu sou a Paula Zanona, advogada e Data Protection Counsel na Newey. Começa agora mais um webinar dedicado ao universo de Big Data Analytics, desta vez atrelado à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. O tema hoje é LGPD, privacidade versus transparência. A tecnologia, ela abre um leque enorme de oportunidades por meio das soluções digitais. Tudo isso, claro, precisa estar de acordo com a legislação. Para discutir esse assunto, eu recebo especialistas de peso com ampla experiência no tema. Apresento para vocês o Luiz Fernando Prado, sócio do escritório Prado Vidigal e Capacidades. Boa tarde Paula, boa tarde pessoal da Newey, obrigado pelo convite, parabéns pela organização do evento, tenho certeza que vai ser um sucesso, é um prazer estar aqui para poder debater um pouquinho da LGPD com vocês. Prazer é nosso. E eu também dou as boas-vindas ao Leonardo Grillo, ele é DPO do grupo Guararapes, grupo esse composto por diversas empresas, incluindo Riachuelo e Midway Financeira. Olá, boa tarde pessoal, prazer estar aqui. Compartilhando esse tema, que é um tema bem discutido hoje. Boa tarde para o Luiz, boa tarde para você, Paulo, e boa tarde para todos que estão nos assistindo. Obrigada pela presença, Leonardo. Vamos lá. A ideia é que esse seja um bate-papo interativo, então eu convido vocês desde já a participar. Para enviar perguntas ou comentários, é só acessar o chat e mandar a sua questão. No final da nossa conversa, nós vamos tirar algumas dúvidas que ficarem pendentes, tudo bem? Vamos lá. A LGPD está em vigor desde setembro desse ano, mas ainda existem algumas dúvidas e incertezas. Luiz, para começar, explique para nós quais são as determinações da nova lei sobre o uso de dados. Bom, legal, essa pergunta, Paulinha, todo mundo faz, né? Qual que é o limite da utilização? O que a LGPD diz? Eu gostaria que a LGPD funcionasse como um manual claro e objetivo, mas infelizmente essa não é a nossa realidade, né? A LGPD, ela traz princípios, traz normas, traz balizadores de como a gente tem que usar os dados pessoais, mas ela infelizmente não é um guia prático, um guia objetivo. É por isso que a gente fala que a gente depende tanto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para parar as arestas que a LGPD deixa pelo meio do caminho. Mas, de maneira geral, né, eu diria que a LGPD traz lá seus 10 ou 11 princípios, né, se a gente considerar a boa-fé como um deles também, e eles são os princípios que norteiam qualquer atividade de tratamento de dados pessoais. Eu gostaria de destacar alguns aqui, né, para a gente não passar todos, afinal de contas não é uma aula aqui, não é um webinar, é uma conversa descontraída, mas tem alguns princípios lá que eles podem ser resumidos basicamente na seguinte mensagem para a gente, né? Use menos dado pelo menor período de tempo, mas de uma maneira efetiva, né? Então, você precisa dos dados, você vai utilizar os dados da forma mais efetiva, mas você deve pensar, bom, será que eu já não cheguei na conclusão que eu preciso com essa base de dados? Será que eu também preciso dessa? Enfim, são essas reflexões críticas que a gente sempre precisa fazer e sempre dar a transparência, né? Tem muita empresa que me pergunta, Luiz, mas eu coleto esse dado aqui porque eu tenho uma obrigação legal de coletar esse dado. Tudo bem, mas informe que você tem essa obrigação legal de coleta de dados, né? De uma maneira geral, o que a gente pode definir também da LGPD é que muita gente pensa, né, nossa, a LGPD vai destruir modelos de negócio. Na verdade, não, né? Eu acho que a LGPD ela vem para fazer com que a gente reflita de fato se a gente está sendo eficaz, né? Se a gente está tomando decisões baseadas nos dados corretos, nos dados necessários. Então, eu acho que dá muita possibilidade para o uso de dados, especialmente quando a gente está falando das bases legais, né? Porque antes, se a gente olhasse o Marco Civil da Internet, o que a gente tinha? O consentimento expresso lá, um consentimento quase que fictício, né? Aquele negócio do não li, concordo, que todo mundo dava e sentia um super conforto, né? Não, dei meu consentimento. E hoje as coisas começam a mudar um pouquinho, né? A gente tem outras bases legais que não só o consentimento. Mas, de uma maneira geral, né, eu acho que o mote da LGPD é obrigar ou inclinar as empresas a usarem o dado de uma maneira mais ética e, por outro lado, né, conferir os titulares de dados de certos direitos aí em relação aos seus dados pessoais. Acho que, de uma maneira geral, a lei traz aí, não todas as regras do jogo, mas pelo menos as balizas centrais aí do jogo dos dados. Obrigada, Luiz. Vamos passar para a próxima. Leonardo, indo além nessa questão, quais são os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no dia a dia das empresas? Eu acho que muda muito, como o Luiz colocou, antes as empresas utilizavam os dados de uma forma. Eu acho que a lei ela trouxe uma mudança, e principalmente nos processos de como as empresas utilizam esses dados, né?
a questão de transparência, a questão da coleta, a preocupação de compartilhamento de dados, como a gente está vendo as empresas hoje sendo atuadas por causa disso. Então, o cuidado tem que ser redobrado com o dado do cliente, e o impacto talvez seja principalmente nos processos, tá? Eu acho que é uma mudança de cultura da empresa, de como tratava os dados para como hoje tem que ser devidamente tratado. Eu acho que, basicamente, resumindo, é isso. Incrível. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui bem interessante, né? O que é preciso fazer na prática para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Uma pesquisa recente, publicada pela Folha de São Paulo, ela concluiu que 8 em cada 10 empresas estão atrasadas nesse cronograma. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho dos dois aí, da experiência de vocês, que é de grande valia para nós. Bom, vamos lá. Eu acho que não tem uma fórmula única, né? O jeito que a gente trabalha com uma empresa de Big Data, por exemplo, não vai ser o jeito que a gente trabalha com uma empresa do varejo, não vai ser o jeito que a gente trabalha com startups, enfim. Eu acho que não tem uma fórmula única. Claro que tem frameworks internacionais que a gente pode aplicar, né? Padrões, metodologias de mercado, mas eu acho que tudo passa primeiro por você entender a realidade do seu negócio, né? Entender, especialmente nós advogados, entendermos de matérias que a gente não estava acostumado a entender, como, por exemplo, riscos, né, análise de riscos, privacy by design, conscientização, coisas que nós, advogados, não estávamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. E acho que o grande passo inicial é você criar um programa de governança, né? Acho que mais do que mapear os dados, mais do que fazer um trabalho super inquisitivo aí com as áreas, tipo, por que você está usando esse dado? Para quê? Porque, enfim, os dados sempre vão estar lá, eles são necessários, eles são importantes, que a gente precisa ter uma regra de governança para saber o que é arriscado de fato, né? E não adianta também a gente ficar nessa paranoia de, meu Deus, onde tem dado eu preciso adequar, porque senão a gente vai ir lá no detalhe da empresa, lá na área XPTO, quando na verdade o risco está em outra área, né? Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que dar aqui, quando a gente está falando de adequação LGPD, é criar esse programa de governança, né? A própria lei dá umas diretrizes para a gente em relação a isso, a lei nos obriga a indicar um encarregado pelo tema de proteção de dados pessoais, porque não adianta de nada, né? Eu até costumo dizer, Paula, brincando um pouco, que antes nós, como consultoria, até fazendo meia culpa aqui, nós, mercado jurídico, antes a gente chegava e entregava um carro para a empresa, que era o famoso plano de adequação LGPD. Tava lá o carro lindo e maravilhoso, né? Tinha lá os itens de série e tal, mas a empresa não estava preparada a dirigir aquele carro, né? Então você estava dando um carro para alguém que normalmente andava talvez de cavalo, andava de jegue, andava de carroça. E aí chega um carro lá e fala, meu Deus, o que eu faço com esse carro? Esse carro é perigoso para mim, porque se eu não sei dirigir esse carro, não adianta nada esse que você me entregou, né? Então acho que antes da gente sair entregando documentos, mapeamento, análise de risco, a gente tem que de fato entender a empresa, assessorar ela, indicar quem vai ser o encarregado pelo tema de proteção de dados pessoais e principalmente desenhar os processos, porque risco sempre vai ter, né? Eu acho que tratar dados sempre foi uma atividade aí que tem algum risco envolvido, né? Afinal de contas, se eu não quero correr risco, eu tenho que fechar minha empresa, falar, não quero mais, quero fechar a porta. Aí tudo bem, você vai correr risco, mas a gente corre risco o dia inteiro, né? A gente, quando atravessa a rua, a gente está fazendo um exercício de avaliação de risco, né? Vendo se dá para atravessar, se não dá. A mesma coisa em relação ao tratamento de dados pessoais, só que a gente precisa, de fato, ter esses mecanismos de avaliação de risco, para saber separar aquele contrato, por exemplo, de, aqui tem dados? Tem, porque vem aqui, às vezes, vem o rapaz, o eletricista, para instalar uma lâmpada, e aí tem o dado dele da portaria. Sim, é um contrato que envolve dados pessoais? Sim, mas tem outros contratos muito mais estratégicos, né, outras atividades muito mais estratégicas, que demandam aí um relatório de impacto, todo um trabalho de governança, especialmente, né, a gente tem, como advogado, como profissional do direito, a gente tem que se acostumar a assumir alguns riscos também, né, porque é muito complicado, a gente sempre tem uma mente de, meu Deus, é muito risco, não podemos, mas proteção de dados, se você vai medir os riscos, você vai encontrar riscos, e aí você vai ter que saber quais riscos você pode comprar, né, qual risco você pode assumir e qual risco não dá de jeito nenhum para assumir. E aí sempre vai ser exercício daqui para frente, né, não é uma coisa de 2020, 2021. Daqui para frente, toda empresa vai precisar ver se aquela atividade envolve um risco de proteção de dados, se envolver como ela faz para mitigar, e se não der para mitigar, a gente vai ter que ou comprar o risco, ou terceirizar o risco, ou acabar com a atividade. Essa última eu abomino, né, eu sempre tento não chegar nessa, porque é a solução do preguiçoso, né, você fala, não faz mais, acabou,
acabou e não sei o quê. Temos aqui que todos quebrar a cabeça para ver até onde a gente pode ir com os dados pessoais, e a boa notícia é que a nossa LGPD ela não chega a ser tão inflexível assim, né? A gente tem 10 hipóteses aí de tratamento de dados pessoais que podem justificar várias das atividades que a gente faz, inclusive o legítimo interesse, mas não vou falar de tudo isso agora, senão eu vou monopolizar a fala aqui, já passo para o Leonardo, para ele trazer a visão prática aí também para a gente. E é bacana a gente ter um advogado, né, e uma pessoa que o meu know-how veio de segurança da informação, e eu falo que a LGPD, ela tem que trabalhar os dois lados e tem que conhecer muito bem os dois lados. Cada momento de uma fase de adequação precisa mais de um lado do que do outro. Mas como o Luiz colocou, eu acho que ele colocou o programa de governança, eu acho que tudo vai muito do assessment inicial. Como o Luiz colocou também, a questão dos riscos, também eu acho importante definir no começo do programa, na governança, qual que é o apetite de risco da empresa, o quanto ela quer assumir de risco em relação ao negócio. Até porque todas as diretrizes que vão ser trabalhadas, um DPIA, um guia, eles vão seguir uma metodologia e vai ter uma nota de corte. Então, isso é importante também que a gente siga qual que vai ser a estratégia, uma estratégia mais conservadora, uma estratégia mais agressiva, onde que a empresa quer se posicionar em relação a isso. Em relação a mapeamento, antigamente se falava muito isso, talvez hoje não seja tão importante fazer um mapeamento, mas sim pelo menos um breve conhecimento por quais departamentos trafegam os dados. Por quê? No programa de governança, você vai traçar um cronograma, vai colocar os quick wins, né? Eu vou olhar a gestão de incidente, eu vou olhar atendimento dos titulares, mas em algum momento eu vou ter que olhar o tráfego de dados pessoais. E ter mapeado quais áreas que trafegam e quais áreas são de maior risco para a empresa, que geralmente é uma área de marketing ou é uma área de próprio RH, que trabalha muito dado pessoal, a gente vai colocando isso, fazendo uma matriz de esforço e impacto para a gente atacar. Então, também para não estender muito, esse é um breve resumo aí de como... Muito bom. A gente realmente quis juntar aí dois pareceres distintos, porque um é muito mais, né, voltado aí para o jurídico e o outro é voltado para a segurança. É bem importante aí até porque num programa de governança a gente precisa unir essas áreas, segurança, jurídico, governança corporativa, governança de dados, enfim. Vamos passar para a próxima. A transparência, ela é, sem dúvida, um dos pilares para estar em conformidade com a nova lei. Que tipo de problemas a falta dela, né, da transparência, pode acarretar no processo de adequação? E, novamente, aí é uma pergunta voltada aos dois com base nas experiências vivenciadas. Essa pergunta é bastante interessante, né, Paula, porque, assim, do ponto de vista do titular, a transparência é tudo, né? Eu, como consumidor, eu quero entrar num site de uma empresa, eu posso até nem ser o consumidor dela ainda, mas eu quero ter o direito de saber como aquela empresa usa os dados, né? Eu faço normalmente uma analogia com o rótulo de um produto que a gente compra no supermercado. Eu vou lá comprar um refrigerante, eu posso nem passar no caixa com aquele refrigerante, mas eu quero entender quais são os ingredientes que tem naquele refrigerante, né? Então, é uma informação simples ali, que tem ali, às vezes até uma letrinha muito pequena, mas é uma informação que eu consigo lá identificar até quantos nutrientes tem lá, calorias, enfim, não sou nutricionista aqui, posso falar alguma besteira, mas enfim, a ideia é justamente essa com privacidade, né? Eu acho que as empresas precisam investir nisso, primeiro para proteger os direitos titulares, que é o mantra da lei, né? Proteger aí a proteção de dados e a autodeterminação informativa dos titulares de dados pessoais. Por outro lado, para ela também é um diferencial competitivo interessante a transparência, né? Porque a autoridade, o judiciário, o advogado da outra parte, que não sou eu, ele vai entrar no site da empresa e procurar lá, deixa eu ver como ela está em relação ao LGPD. E aí, se tiver um portal, alguma coisa de transparência, né, uma página explicando o que é a lei, como que aquela empresa dialoga com a lei, o que a empresa fez para se adaptar à legislação, eu acho que já é um caminho bem interessante para você ganhar uma simpatia da sociedade em relação ao assunto, né? Então, eu acho muito interessante esse caminho. A gente tem até casos judiciais que mostram que a transparência ela pode ser uma boa jogada, né? Tem casos que o juiz fala, olha, eu não
não vou dar uma liminar aqui, porque eu entrei no site da empresa e eu vi que, pô, ela tem um portal de LGPD, ela se preocupou com o assunto, com certeza essa empresa está adequada. Claro que não é tão simples assim, né? Não é o site que vai dizer tudo se a empresa está adequada ou não, mas já é um bom cartão de visita que você dá ali, né? E por outro lado, a gente teve uma empresa também recentemente que ela sofreu uma ação judicial, não tem nada a ver com, isso que é curioso, né? Não tem nada a ver com Big Data, rede social, porque às vezes a gente acha que a LGPD é só para essas empresas, né? Era uma empresa de transporte e ela entrou e ela sofreu uma ação judicial de um estudante lá que queria renovar o bilhete único e ele falou, bom, para que você precisa do meu reconhecimento biométrico facial para renovar o bilhete único? E a empresa não tinha uma política de privacidade que informasse por que aquele dado era importante, aquele dado era útil. E aí, enfim, o estudante entrou com a ação, e aí essa ação viralizou, né? Tá todo mundo comentando o nome da empresa, etc. Então, acho que a transparência ela é fundamental para a gente evitar, especialmente, esse dano reputacional que a LGPD pode trazer, né? Se você está em ordem ali com o seu portal, você tem um excelente cartão de visita para os titulares, autoridades, juízes, enfim, promotores, entrar no seu site e falar, bom, esse pessoal aqui está sabendo o que está fazendo, né? Vamos lembrar que as autoridades, elas também vão visitar nosso site, elas também vão ler o nosso aviso de privacidade, e até uma dica legal, né, sem querer fazer jabá, mas já fazendo, lá no escritório, por exemplo, a gente fez um aviso de privacidade totalmente desenhado, né, aproveitando aí as técnicas de visual law, porque a gente acha, não vale só você falar, dar essas recomendações bonitas, se na prática você também não tentar executá-las, né? Então, é basicamente por aí o meu pensamento. Meu pensamento também não foge muito. Eu acho que a questão de transparência vai muito aliado com a expectativa do titular, né? O que o titular tem expectativa daquela empresa demonstrar, né? Usando até como exemplo o próprio rótulo, como o Luiz colocou, quando a gente compra alguma coisa, a gente quer as informações primordiais daquele produto no rótulo, em destaque. E é o que talvez o titular espere que veja com os dados deles. Claro que a gente não precisa entrar no detalhamento, na fórmula do produto, né? Como o Luiz, usando a analogia do rótulo, que são aquelas letras miúdas, entendeu? A gente não precisa entrar tão a fundo, mas a gente precisa, dentro da expectativa do titular, estar apresentando para ele minimamente o que a gente faz com os dados dele e para que a gente usa os dados deles, para ele se sentir, porque quanto menos pessoas pedirem os direitos dela, melhor para quem é o DPO que no caso é o meu caso, né? Então, quanto mais transparente eu for com o meu titular, mais confortável ele vai ficar em manter os dados dele comigo e não precisar fazer nada, entendeu? Então, como o Luiz colocou, tem um portal que foi uma das nossas preocupações, colocar um portal desde o dia 1 da lei, com as políticas, com o que a gente faz com os dados, com as finalidades. Então, eu acho que isso é super importante. A expectativa do titular é que a gente fale de maneira clara, né, o que a gente está e para que a gente está usando os dados deles. Exato, muito bom, concordo com vocês. Essa pergunta é para os dois, mas aí, considerando aí a experiência do Leonardo, também aí vou frisar essa pergunta. Vamos entrar nas dores do dia a dia agora. Quais são os principais desafios que recaem sobre o DPO, responsável pelo uso de dados, na era da Lei Geral de Proteção de Dados? Aí, Leonardo, fica à vontade para falar também, e Luiz também para acrescentar aí. Eu acho que começar aqui, tá, Luiz? Só porque é um pouco mais relacionado ao meu trabalho do dia a dia. Eu acho que a principal dor hoje é você conseguir unir todas as áreas em um pensamento comum. Porque a LGPD não é feita pelo escritório de privacidade, não é feita por uma consultoria externa, ela é feita por uma empresa inteira. Então, desde a parte de conscientização das pessoas até a interação, a gente vai precisar interagir com o time de TI para executar alguma função, a gente vai precisar interagir com o time de comunicação, a gente vai precisar interagir com o time de marketing para ver qual tom que a gente vai conversar com o cliente. Então, acho que a maior dificuldade é você criar essa sinergia de um assunto tão complexo, porque hoje, dentro da empresa, o DPO é como se fosse o antigo pessoal de segurança, né? A gente chegou o pessoal do não. E, na verdade, não é que a gente fale o não. O que a gente tem que mudar na cultura das pessoas é que a gente, o DPO, no caso, e o escritório de privacidade, ele é o viabilizador do sim. Só que o sim de maneira correta. E para você criar essa sinergia, para você conscientizar as pessoas que todo mundo tem que trabalhar junto para a gente chegar no macro, eu acho que é um grande desafio. E falando de um grupo
Quando a empresa é menor é um pouco mais fácil, mas quando a gente fala de um grupo com 50 mil funcionários, que é o caso do Grupo Guararapes, é um pouco mais complexo. Desde a borda, né, do atendente, né, que atende nas lojas, até a alta direção, todo mundo tem que falar a mesma língua e todo mundo tem que saber os conceitos básicos da lei e o que a gente está fazendo ali, para onde que a gente quer chegar. Ótima aí teu ponto de vista, Leonardo. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o campo jurídico aqui e comentar a responsabilidade do DPO perante a lei, né? Eu acho que o DPO tem um desafio enorme aqui no Brasil, que é especialmente ajudar a empresa a entender uma lei que não é completa, né? Uma lei que em alguns pontos, infelizmente, ela chega a ser não tão bem redigida. Então, acho que esse é um desafio já tremendo. Mas do ponto de vista de responsabilidade, assim, do DPO, vamos supor, teve um vazamento de dados na empresa. Será que é o DPO que responde, né? Ou alguma área usou os dados de uma forma que ela não poderia usar. Será que é o DPO que responde? O meu entendimento é de que não, né? O DPO não tem essa responsabilidade pessoal, física aí na pessoa dele, porque quem toma as decisões pelo tratamento de dados não é o DPO, né? É a área de negócio que decidiu usar o dado daquela forma que não deveria e etc. Então, acho que o grande trabalho do DPO, ele é parecido com o que era do profissional de segurança da informação e é parecido com o que era do advogado, né? De você aconselhar, de você delimitar as melhores práticas, de você ajudar ali com apoio especializado, mas no final das contas quem vai tomar a decisão não deveria ser o DPO, né? Ele dá o parecer lá, ele dá a recomendação, quem vai tomar a decisão é a diretoria da empresa, enfim, é o negócio ali que vai decidir qual o tamanho do risco ele vai assumir. O papel do DPO é, quando acionado, ele de fato dá as recomendações dele, né? Então, nesse ponto, eu já até vi, Paulo, até curioso, no outro dia um cara falou, não, mas eu sou DPO, eu posso ser preso? Eu falei, cara, pode, se você matar alguém, talvez você seja preso, mas você não vai ser preso por questões, espero, né, que a gente caminhe para um cenário que você não vai ser preso por questões de proteção de dados pessoais. Muito bom, vamos lá. Existe no mercado um discurso negativo em relação à LGPD, devido à necessidade de adequação. Mas nós, na Nelway, vemos a lei como um diferencial competitivo, né, com bons olhos, porque ela regulamenta o uso de dados, né, ela regulamenta o nosso core. Quais as oportunidades comerciais se abrem diante dessas novas regras, que agora são mais claras? Bom, seguir a tradição aqui, eu vou começando, Leonardo. Se eu tiver monopolizando a fala, você me dá um toque aqui no nosso chat, fala, Luiz, fica quieto, e aí a gente troca. Mas vamos lá, das oportunidades comerciais, eu acho que são muitas, né? Basta ver quantas private techs surgiram nesses últimos meses, né? A gente tem aí empresas que há 2, 3 anos não eram nada, né? Eram literalmente um fundo de garagem, e hoje elas são das principais empresas de tecnologia do mundo, né? Não vou fazer merchan aqui, mas o pessoal que trabalha com private deve saber qual que eu estou falando, e tem várias outras, inclusive nacionais, que também estão despontando aí. Então, acho que a oportunidade é tremenda, inclusive para uma empresa, por exemplo, de Big Data, né? Porque a LGPD ela vai superar o joio do trigo, né? Vai separar uma empresa séria que tem governança em dados, que presta serviços aí baseados em dados que são úteis à sociedade, serviços antifraude, serviços anticorrupção, serviços aí de prevenção à lavagem de dinheiro e tudo mais, daquela empresa que, cara, é o cidadão lá vendendo pendrive na Praça da Sé, tá? Então, eu acho que a LGPD ela vem separando o joio do trigo, né? Eu acho que essas empresas, todas elas, né, mas especialmente as empresas como a Nelway, elas veem a necessidade de usar a LGPD como, de fato, para separar das outras empresas, falar, olha, se você fizer negócio comigo, de fato, eu sou uma empresa séria, eu sou uma empresa que tem uma governança de dados, eu sou uma empresa que faço relatórios de impacto. Então, acho que a oportunidade de negócio, ela é gritante, até porque, né, você fala, mas não é incompatível uma empresa de Big Data com proteção de dados pessoais? Bom, pessoal, a gente tem lá um princípio na lei que é o princípio da qualidade dos dados, né? Você, como empresa, você está obrigado a manter os dados atualizados, corretos, acurados e etc, né? Então, você precisa, talvez, recorrer a terceiros para que te deem informações corretas e atualizadas aí sobre os dados, porque a pior coisa aí pela lei é você tomar uma decisão baseada num dado errado, né? Imagina, você está lá com o dado desatualizado e aí você, eventualmente, manda o cartão de crédito para o endereço errado da pessoa, você eventualmente usa um dado lá para fazer uma checagem de fraude que não está mais atualizado, né, de alguma coisa aí que já não deveria mais afetar aquela pessoa, enfim. Então, acho que a oportunidade ela é gritante para várias pessoas, né, para vários nichos aí empresariais. É claro que a gente não pode aqui também só plantar girassóis, é uma lei que gera, assim, um investimento, uma necessidade de investimento,
mas no final do dia é um caminho sem volta, né? A gente, mais cedo ou mais tarde, o mercado já vinha fazendo essa pressão, a lei só deu uma acelerada aí, numa pressão que a gente já sentia no dia a dia, né? Eu acho que qualquer empresa séria, ela já estava começando a subir o seu patamar em relação à produção de dados para se manter viva no mercado, né? E o mais interessante disso é que primeiro começou, essa onda de adequação do LGPD, ela começou primeiro com as grandes empresas, né? Você pega um grande banco de varejo, um grande e-commerce, etc. E hoje as próprias startups, nas pequenas empresas, elas estão desesperadas atrás de uma adequação LGPD, porque chegou o grande banco lá e falou, meu amigo, se você não se adequar ao LGPD, se você não mostrar o mínimo aí que você fez para se adequar, de ter um programa de governança, de ter um DPO, de ter uma matriz de risco para avaliar seus produtos aí, eu não vou mais fazer negócio com você, né? Então, é bem interessante como virou, eu acho que a LGPD deixou de ser um assunto jurídico para virar um assunto de negócio, né? Não sei se o Leonardo também tem essa percepção da perspectiva in-house de trabalhar dentro de empresa. Sim, sim, eu acho que hoje não importa mais o volume de dados, que antes as empresas que tinham o maior volume de dados ou que conseguiam compartilhar o maior volume de dados eram as empresas mais, entre aspas, ricas. E sim, hoje a LGPD traz um outro viés, né? E sim, você não precisa ter muitos dados, você precisa ter dados com qualidade. Então, as empresas que conseguem trazer um número de dados satisfatório, mas com qualidade, o que é com qualidade? Respeitando as regras do titular, respeitando os direitos dele, eu acho que isso é o que faz a grande diferença hoje das empresas. Como você falou, separar o joio do trigo, né? Então, eu acho que você já colocou muito bem as questões, eu acho que é só a grande diferença, eu só colocaria que é esse ponto. Não importa mais hoje a quantidade, mas sim a qualidade dos dados, de como você coleta, de como você usa, e esses dados são muito mais valiosos hoje em dia. Muito bom. Agora, puxando um gancho até para falar um pouco sobre a Nelly, né? Eu gostaria de entender como vocês enxergam o uso de Big Data Analytics na era da Lei Geral de Proteção de Dados. O que vocês entendem aí como melhores práticas? Enfim, o nosso público-alvo não são só clientes, etc., mas também muitas startups, e vai ser bem interessante que vocês falem um pouquinho aí sobre esse aspecto. Legal, Paula. Bom, eu acho que o jeito que você lida com proteção de dados de uma empresa que o core business é dados, ele tem que ser diferente, né? Não adianta você chegar com a sua pranchetinha, sua planilha e falar, onde que está o dado e tal, porque a empresa, ela é baseada em dados, né? Então, eu acho que a gente pode até aproveitar nesse ponto, já que a gente não tem uma NPD atuante ainda, a gente pode aproveitar os guias internacionais e tem vários guias interessantes de como você adequa uma empresa de dados a uma regulamentação de proteção de dados pessoais. Eu acho que muito passa pela conscientização, né? Afinal de contas, nós aqui, juristas, é muito legal a gente dar parecer, ir lá colocar no papel e tal, lindo, maravilhoso, mas eu acho que a adequação, ela chega quando o mindset de quem está lá na ponta, né? Do time de produtos, do time de marketing, do time comercial, ele muda e ele já começa a ver o que poderia ser arriscado, o que poderia estar dentro da lei, o que poderia estar fora, e aí você começa a perceber que os projetos, os novos produtos, eles já vêm privacy by design, a expressão muito na moda aí, que significa justamente isso, né? Na fase de concepção, eu tive uma ideia, eu falei, cara, eu quero ter uma solução nova para o mercado que vai ser assim, assim, assado. Beleza, eu vou pensar o que nessa solução? Eu vou pensar preço, eu vou pensar público-alvo, vou pensar tempo aí de viabilidade de produção para ver se o negócio para em pé. E eu também tenho que começar a pensar se esse negócio para em pé à luz de privacidade, né, que é o famoso privacy by design. Então, acho que empresas como a Anel e outras aí que dependem de dados, né, que o core business é dados pessoais, a gente tem que ter estratégias criativas de adequação à LGPD e GDPR e qualquer outra regulamentação que for aplicável à empresa, que passa especialmente por uma conscientização, que passa por talvez a gente ter cartilhas, né, para as áreas, para, olha, antes de você começar o desenvolvimento de um produto, você tem que observar esses pontos. Se passou desses pontos, aí sim você pode começar a projetar o teu produto. E, claro, ter também processos de análise de risco, né? Ter um time de proteção de dados, um time de privacidade muito próximo do time de desenvolvimento, né? Uma boa prática também, às vezes, a gente nomear embaixadores de privacidade dentro do time de produtos, né? Não é uma pessoa que necessariamente vai ser especialista, não é o DPO, a gente não espera que essa pessoa ela tenha o papel do DPO, mas ele vai aproximar a privacidade do desenvolvimento do negócio. E, especialmente, né, eu acho que uma boa tática é que a gente vender privacidade não
exclusivamente pela dor, né? Claro que todo mundo sabe, se a empresa for multada, processada e tudo mais, que pode acontecer, inclusive com o colaborador, que pode acontecer com o colaborador, caso ele vaze dados, etc. Mas eu acho que a gente pode passar muito mais por esse discurso que a gente está usando aqui hoje, por exemplo. Eu acho que nem é só uma questão de usar discurso, é de fato praticá-lo, é ver e enxergar a privacidade como um diferencial de negócio. Falar o seguinte, olha, o nosso concorrente lá não está tendo essa cautela toda. Sabe o que significa? Que o nosso produto vai estar muito mais vendível, né? Muito mais comercialmente, muito mais atrativo, porque a gente vai falar, olha, esse é um produto que nasceu com esses controles de privacidade. O meu concorrente, eu não sei como ele está fazendo, mas eu aqui estou fazendo dessa forma, temos o time de privacidade, passou por essa análise de privacidade, a gente inclusive mitigou esses riscos, enfim, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, né? E é bem diferente se você pega uma empresa mais tradicional, porque uma empresa tradicional, às vezes, ela até tem a sua área de analytics, né? Mas é uma área ali específica. Quando a gente está falando de uma empresa de analytics, toda empresa ela chega a despertar essa atenção à luz de LGPD, mas nada também que não seja intransponível, né? Afinal de contas, a gente não pode negar a importância que os dados têm para a sociedade. Eu costumo dizer isso, né, pessoal? Principalmente quando eu pego alguém muito conservador, tipo, essas empresas têm que fechar, têm que acabar. Eu falei, beleza, a gente só tem o nível de tecnologia que a gente tem hoje, o nível de medicina que a gente tem hoje, o nível de evolução social que a gente tem hoje, que tudo bem, pode não ser muito, mas seria muito menor se a gente não tivesse um grande tratamento de dados acontecendo até hoje, né? Eu acho que a evolução da sociedade passa por tratar dados pessoais. O que a lei traz, de fato, é alguns pilares aí que vão bastante no sentido de ética, de boa-fé mesmo no uso dos dados pessoais, e isso a gente tem como transportar para dentro da empresa, né? Principalmente com conscientização. Sim, perfeito, Luiz. Eu concordo com você. Eu acho que o Big Data não vai sumir e nem é a expectativa da LGPD para isso, muito pelo contrário. Trabalhar, eu acho que tudo que a gente vem falando aqui desde o começo desse webinar é justamente isso. Sempre alinhar a expectativa do cliente, porque geralmente quando você usa um Big Data, ou você tem que usar alguma base legal e muitas vezes, dependendo da finalidade que você usa, caminhar para um legítimo interesse. E quando a gente caminha para esse viés, né, do uso do legítimo interesse, a gente tem que sempre estar alinhado com a expectativa do cliente, né? Não usar esses dados de maneira prostituída, né, vamos dizer assim, dentro da empresa, e sim de maneiras eficazes para uma proteção ao crédito, para uma prevenção à fraude, para alguma... Depende muito de como você utiliza. O Big Data ele não vai acabar. E a LGPD, eu não acho que restrinja ele em nada. Tudo vai depender de como você utilize e para que você utiliza aqueles dados dentro da empresa. Qual departamento está usando, para qual finalidade e quais dados você está utilizando. E trabalhar muito nesse quesito a minimização dos dados. Muitas vezes, antigamente as empresas coletavam 1000 informações de um titular para chegar para depois saber se usar ou não. Hoje, por exemplo, às vezes eu preciso saber uma área, uma região do Brasil que está vendendo mais uma peça do que outra, por exemplo, falando do varejo. Eu não preciso disso, da identificação do cliente, por exemplo, para chegar nesses dados. Então, eu já consigo trabalhar isso sem infringir nada da LGPD, porque eu não vou ter identificação do titular. Então, tudo vai de como a gente está trabalhando os dados e para qual finalidade. E eu acho que o grande segredo do Big Data é justamente a gente conseguir trabalhar sempre a minimização dos dados e usar somente os dados para as finalidades específicas dentro da companhia. Eu acho que esse é o meu grande ponto da minha visão. Muito bom, pessoal. Realmente, aqui na NEO a gente tem um escritório de privacidade e as coisas começaram a fluir muito melhores aí com o apoio das outras áreas, com a política de transparência, né? Então, isso é bem importante, você permitir que os titulares consigam minimamente exercer os direitos, porque hoje é muito difícil, ainda que com a lei vigente, não se verifica que todas as empresas aí têm meios para isso. Então, eu costumo dizer bastante que transparência tem sido um grande diferencial, estar adequado também, porque é um programa vivo, né? E ele depende muito do entrosamento das outras áreas. Vamos passar para a próxima aqui. A nossa conversa, né, ela está focada no Brasil, mas é importante frisar que esse é um movimento global. A LGPD, inclusive, é uma versão principiológica da GDPR, a regulamentação do uso de dados na Europa. E lá, as multas, em caso de descumprimento, são pesadas.
Luiz, o que a gente pode aprender com a aplicação no Velho Continente? E aproveitando, Luiz, um gancho, nós temos aqui uma pergunta do Wendel Oliveira, né? Qual avaliação se pode fazer até o momento das semelhanças e diferenças entre a aplicação e os impactos da LGPD aqui no Brasil e a General Data Protection Regulation da União Europeia, que é a GDPR? E aí, Leonardo, também fica à vontade, enfim. Show. A gente vai fazendo esse bate-papo aqui e eu me esforço para não virar o monólogo stand-up aqui do Luiz. Vamos lá. Que eu acho nesse ponto, né? Eu sempre costumo dizer que a gente copiou, a LGPD tentou copiar o GDPR, e como toda cópia, dificilmente ela fica tão boa quanto a versão original, né? Então, a gente é uma cópia talvez mal feita aqui do GDPR. Em que sentido? A gente tem alguns prazos que não fazem muito sentido, né? Se você pega, por exemplo, o prazo do direito de acesso, a gente tem um prazo aqui no Brasil de 15 dias, e lá no GDPR é um prazo de 30 dias, podendo ser renovado por igual período, né? Então, curioso até, né? Parece que o legislador falou assim, não, na Europa eles não sabem nada de proteção de dados, quem sabe é o Brasil, então vou reduzir esse prazo aqui, porque eu tenho certeza que as empresas brasileiras já estão muito mais avançadas que as europeias nesse quesito, etc. Então é curioso, né? Ao mesmo tempo em que, por exemplo, a nossa lei é até mais abrangente do que o GDPR, né? Às vezes a gente sempre fica com essa ideia de que o GDPR é mais rigoroso. Em alguns pontos a nossa lei conseguiu ser mais rigorosa, né? Aqui a gente aplica para qualquer tipo de dado, online e offline, e lá a gente está os dados estão sujeitos ao GDPR, se forem pessoais, se forem tratados de uma maneira estruturada, né, por meio de sistemas informáticos e tudo mais, né? Então, tem até uma piadinha, né? Se você não quer que o GDPR se aplique na sua empresa, deixe os dados impressos e bagunçados na sua mesa, né? Porque daí você fala que não é em formato informático, estruturado, etc., para aplicar o GDPR. Mas, enfim, eu acho que, de modo geral, tem mais semelhanças até do que diferenças, né? Mas uma pegadinha que a gente não pode cair é aquela de falar, bom, se eu já estou adequado ao GDPR ou a LGPD, consequentemente eu já estou adequado a outra legislação, né? Não é porque eu estou adequado à legislação europeia que eu estarei em relação à legislação brasileira e vice-versa também, né? Tem alguns pontos interessantes e importantes, inclusive outro ponto também que a nossa lei foi mais rigorosa do que a lei europeia é a questão do DPO, né? De você nomear um encarregado. Lá na Europa não é qualquer controlador de dados que precisa nomear um encarregado, né? Mas sim aquelas empresas que têm como seu core business uma atividade relacionada à proteção a dados pessoais, né, ao tratamento de dados pessoais. Então, se você pega provavelmente uma empresa tipo um bureau de dados, obviamente teria que nomear o seu DPO lá na Europa também. Você pega uma empresa de telecom também, um grande hospital, uma grande rede hospitalar também, mas não sei, talvez o pequeno negócio ali, a padaria, uma empresa que seja mais aí vinculada a outras atividades que não dependem de um tratamento de dados pessoais tão intenso, essa empresa não precisaria nomear um DPO, né? Mas o que eles têm de melhor, talvez, que a gente, né? Eles têm mais entendimentos consolidados sobre a lei, né? Então, os europeus, claro, eles têm algumas surpresas no dia a dia, mas são menos surpresas, né? Aqui a gente não sabe o que esperar do nosso judiciário interpretando o LGPD, né? A gente tem essa dificuldade do judiciário entender que não é só o consentimento que regula as atividades de coleta, processamento, tratamento, compartilhamento de dados no geral. Então, a gente vai ter uma curva de aprendizado muito grande aqui no Brasil, né? Tanto a nível de maturidade do próprio titular, né? Eu já conversei com muita empresa que a gente atende e é muito comum que, por exemplo, você disponibiliza um canal, né, Paulo? A gente estava comentando direitos titulares, né? Que é um desafio, muitas empresas ainda não têm esse canal. E tem muita empresa que disponibiliza esse canal e o titular não entende para que ele funciona, né? Então você manda um e-mail lá falando, olha, agora a gente tem DPO, tem um canal aqui de atendimento dos direitos titulares, aí o cara começa, então, mas eu queria trocar minha maçã podre que eu comprei, né? Cara, não é esse canal, tudo bem, você comprou maçã podre, tem um problema, a gente vai resolver? Vai, mas não é pelo canal de privacidade da empresa, né? De proteção de dados da empresa. Então a gente vai ter naturalmente uma curva ainda de aprendizado muito interessante da sociedade aqui no Brasil, dos titulares, das empresas e do próprio Poder Judiciário, né? Da nossa autoridade de proteção de dados também, né? Que foi constituída há pouco tempo. E desses todos os elementos aí, eu acho que, por incrível que pareça, quem está mais avançado, querendo ou não, é a iniciativa privada, né? Porque eu acho que essa corrida aí concorrencial fez com que muitas empresas aí que dependem do assunto dessem um passo à frente, né? Então, hoje, se a gente pega uma empresa privada e uma empresa pública, provavelmente a empresa privada ela está à frente do assunto aí em proteção de dados. E a mesma coisa em relação aos titulares, né? O fato da empresa ela soltar um comunicado sobre privacidade, o titular não entender nem o que é privacidade, nem o que é proteção de dados, mostra que talvez a empresa esteja um passo à frente
frente. Mas eu acho que é uma questão de anos aí para a gente chegar, talvez, no nível europeu, né? Lá na Europa acontecem coisas muito curiosas, do tipo, quando você está andando numa via pública e ela é filmada, tem que ter uma plaquinha lá dizendo isso, e dizendo, inclusive, que aonde que está aquela filmagem, né? Em que e-mail, em que endereço você pode ir lá apresentar uma reclamação em relação àquela filmagem pública. Aqui no Brasil, no máximo, a gente tem aquela plaquinha sorria, você está sendo filmado, né? Do tipo, dançou aí, né? Você está sendo filmado e é isso aí. Então, acho que as coisas demoram um pouco para chegar no nível europeu, e a gente vai ter esse desafio aqui, né? Porque a gente importou uma legislação, talvez até em alguns pontos mais rigorosa do que a lei europeia, só que a gente ainda não tem essa cultura, né? Então, a gente tem uma lei super rigorosa e uma cultura que não é super rigorosa, né? A gente, enfim, a gente não ligava até ontem para o tema dados pessoais. A gente, pessoa física, né? A gente dava nosso CPF qualquer coisa, mandava a foto do cartão de crédito para fazer compra online via WhatsApp, né? Você ia lá na internet, via a tia que vendia bolo, a tia, você aceita o cartão? Aceita, então posso mandar a foto do meu cartão, frente e verso? Ah, pode, faz transação. Isso ainda acontece, né? Então, mostra que a sociedade ainda precisa muito evoluir, mas, de um modo geral, acho que eu consegui pensar alguns pontos aí de semelhanças e diferenças para a lei europeia de proteção de dados. Sim, só complementando, eu acho que, como o Luiz colocou, o que falta e o que tem lá, vamos dizer assim, de berço na GDPR e em todo o povo europeu, é justamente o conceito de privacidade. Todo mundo já sabe o que é privacidade desde a escola. Aqui no Brasil, o pessoal não tem esse conceito, não tem essa cultura de privacidade e proteção de dados. E também eu acho que uma grande diferença da LGPD para a GDPR é a questão de lá, né, Luiz, se não me falha a memória, o DPO ele responde na pessoa física, né? Em caso de algum problema na empresa, lá é sim, diferentemente do Brasil, né, que o Luiz falou que aqui não poderia ser preso, lá, dependendo do incidente, ele pode responder pela pessoa física, né? Tem esse ponto, Leonardo. Eu acho até que é raro o DPO acabar respondendo na pessoa física. Ele vai responder se ele tiver participado daquele evento, né, ativamente ou omissivamente, né? Então, tem esse controle maior em relação ao DPO, até porque em muitos lugares você precisa registrar o DPO, né? Então, você precisa nomear o DPO. Não basta falar, nomeei, que aqui no Brasil que a gente acaba fazendo, nomeei o DPO. Tem muita empresa, inclusive, Leonardo, não é o seu caso, obviamente, mas tem muita empresa que tem um DPO que eu chamo de goleiro-linha, né? O que é o DPO goleiro-linha? O dia que aparecer a fiscalização, a gente fala que é o fulano, né? Enquanto isso, a gente vai vendo quem é e tal. Então, esse ponto lá na Europa é levado mais a sério, essa questão de DPO, até porque não é toda empresa que precisa nomear o DPO. Como aqui no Brasil virou, tipo, todo controlador de dados precisa nomear um DPO, vai ficar muito difícil depois da NPD controlar, né? Porque se todo mundo tem que nomear, imagina, acho que 90% das empresas brasileiras estão violando essa regra por ainda não ter uma estrutura, um time, um escritório, um DPO nomeado, né? Então, é um ponto aí da curva de aprendizado que você citou, que a gente vai precisar ganhar maturidade no assunto também. Muito bom. A gente está caminhando para a final da nossa conversa e eu gostaria de pedir dica para vocês, né? Com focos diferentes, respeitando a expertise de cada um. Quais as recomendações de adequação à LGPD para os escritórios de advocacia e também para as empresas? Então, aí é um foco muito mais Luiz e um foco muito mais Leonardo aí. Bom, se tu advocacia nem tem problema para mim, podemos pular essa pergunta aí, não sei porquê, tô brincando. Vamos lá, né? Eu acho que se de advocacia não se foge à regra, né? Qualquer empresa ela precisa se adequar à LGPD, e acho que como qualquer empresa vai depender do teu porte, né? Do teu volume de operações, quanto maior, mais complexo vai ser a adequação à LGPD. Eu até vi recentemente alguns grandes escritórios aqui de São Paulo anunciando vaga para DPO, né? Achei bem interessante esse movimento, e de fato é uma tendência, né? Até porque nada mais justo do que nós sermos cobrados em relação à proteção de dados. Se a gente vende o serviço de adequação e de conformidade e tudo mais, é natural que a gente venha a ser cobrado, né? E acho que não foge à regra, né? Se a advocacia vai depender do porte, e se a gente está falando de uma empresa, seja escritório de advocacia ou não de pequeno porte, a gente vai ter alguns desafios em outra seara que não um desafio de volume, né? Mas desafio de tomar certas decisões, do tipo, quem vai ser meu DPO? Se eu tenho 3, 4 pessoas no escritório, que é o nosso caso, inclusive, que é um escritório boutique focado em privacidade, né? Quem que vai ser o DPO? A gente vai terceirizar, a gente vai internalizar, eventualmente vai ser um sócio, não um sócio que é primordialmente focado na parte comercial, para ter essa mínima divisão aí de
de responsabilidades, né? A gente não tentar evitar um pouco o conflito, mas quanto menor a empresa, mais chance de ter conflito de atribuições, afinal de contas, a gente vai estar falando de acúmulo de função. Quanto maior a empresa, mais injustificável vai ser você, por exemplo, ter um DPO que também é o cara do comercial, que também é sócio, que também tem interesses de negócio e por aí vai. Então, a gente precisa também ter mais cuidado. Eu, particularmente, eu sou beneficiado em relação a isso, porque o nosso escritório ele foi fundado em agosto desse ano e a gente já nasceu Privacy by Design, né? Todos os processos a gente já criou e construiu baseados aí na LGPD, então o nosso passivo ele é menor nesse sentido, mas eu acho que não difere muito a responsabilidade do escritório de advocacia em relação a outras empresas, né? Tem algumas discussões aí um tanto quanto acaloradas que a gente está vendo recentemente, né? Tem algumas empresas, inclusive, mandando aditivos para os escritórios de advocacia, falando que eles são mero operadores de dados pessoais, enquanto lá na Europa tem entendimento de que o escritório de advocacia ele é controlador de dados pessoais, porque quando ele vai elaborar uma estratégia jurídica, ele vai decidir se ele quer mais ou menos dados, quais dados são importantes ali para aquela estratégia jurídica, então ele vai tomar decisões de que dados coletar, por quanto tempo manter e etc. Então ele acaba sendo controlador, enfim, tem algumas particularidades dos escritórios de advocacia, mas eu não vejo aí esse nicho como mais ou menos problemático do que outras empresas, né? Até legal, a gente fez um estudo lá no escritório que a gente pegou todas as multas aplicadas do GDPR até hoje, e a gente foi nichando por setor, para ver qual que é o setor, em tese, mais aí no holofote pela Europa, né? Obviamente, o setor do escritório de advocacia não é dos mais aí concorridos no termos de multas e de GDPR, mas a gente tem setores aí que eu nem imaginava, por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica é um setor bastante desafiador em termos de proteção de dados, porque eles, não que a atividade deles seja assim super, hiper arrojado em termos de proteção de dados, né? Eles simplesmente vão lá, medem o consumo, entregam a correspondência no final do mês, enfim, esse é o core business de uma distribuidora de energia elétrica. Mas tem muito caso de, por exemplo, a empresa mandar a conta para o endereço errado, isso vira um data breach, e a pessoa vai lá, abre uma reclamação junto à autoridade, fala, bom, se eu recebi a conta da Maria, significa para onde foi minha conta, né? E começa todo esse desafio em termos de proteção de dados. Mas, enfim, já falei demais aqui, tentei até fugir do assunto história de advocacia para não me comprometer, mas brincadeiras à parte, eu acho que todo escritório de advocacia sim precisa se adequar e o desafio vai ser do tamanho do teu escritório, né? Quanto maior vai ser maior o desafio, quanto menor o desafio, mas por outro lado você tem que tomar algumas decisões como nós tivemos que tomar, por exemplo, em relação ao DPO, que não foi trivial, né? No escritório menor, quem que vai ser o DPO? E a gente acabou tomando essa decisão de vincular o sócio com mais pegada comercial, que sou eu, no caso, não sou o DPO da empresa, para a gente tentar afastar esse conflito aí de interesses aí na questão de tratamento de dados pessoais. Leonardo, o que você acha? Vamos lá. Assim, do ponto de vista se eu fosse falar de uma empresa varejista, eu já sou uma das... Se você fez a pesquisa, você viu que o varejo, ele é bem... Está bem no holofote, né? Então, isso é bem complexo para a gente. Então, se eu fosse dar alguma recomendação, eu recomendaria focar nos o que, na minha visão, são os três principais pilares, né? Que é o conhecimento dos dados, você saber aonde os dados trafegam dentro da sua empresa, atendimento dos direitos dos titulares e gestão de incidente. Eu acho que são os três principais pilares que, ao meu ver, se a NPD um dia for olhar para algum ponto, vai ser esses três pontos que são cruciais. Se você tem uma gestão de incidentes sólida, onde todo o fluxo envolveu o dado pessoal, o escritório de privacidade é consultado, participa do processo, se você está atendendo os direitos dos titulares, que é uma coisa muito complexa, o pessoal acha que é uma coisa muito simples, mas quando a gente está falando de uma empresa compartilhada com a minha, né, que são diversas empresas, o titular fez um pedido, tem que ver se ele é de uma base, qual base que ele e você interagir com o time de TI, e se tem um MDM, se não tem um MDM. Então, essa parte de atendimento dos titulares não é simplesmente uma resposta, uma deleção. Quando a gente fala de deleção, às vezes você deleta um arquivo que tem dependência de diversos outros, e aí, como você como advogado sabe melhor do que eu, tem muitos dados que a gente precisa manter por outras legislações, que a gente precisa manter por anos, e a gente não pode simplesmente excluir. Às vezes o cliente tem serviço ativo e pediu a deleção. Então, eu acho que é um pilar muito complexo, gera muito trabalho, e o conhecimento dos dados, que é o básico, que é justamente você saber para qual finalidade você trafega os seus dados e como você gere isso.
tudo isso, na minha visão, esses 3 pontos fazem parte do programa de governança de privacidade, como o Luiz colocou no começo, né, que é o alicerce disso tudo. Você tendo estruturado um programa de governança, onde você, seja por empresa, seja dentro da empresa, o que eu acho hoje particularmente muito difícil, você não contar com uma consultoria para te apoiar nisso, porque o que mais a gente vê hoje, né, eu vou entregar a minha idade, mas na minha época de tecnologia, né, quando eu mexia em redes, quem tinha certificação CCNA era considerado um especialista. Hoje em dia, o que mais você vê é gente de PO no LinkedIn. Você entra o cara vira membro de algum grupo desses grupos que tem hoje e se coloca como DPO. E aí você fala na prática o que essa pessoa vivenciou e não tem nada de vivência. Então, é bem complexo. Então, é muito importante, aí até fazendo um próprio jabá para o Luiz, você contar com uma consultoria especializada, né, para fazer esse tipo de trabalho, para fazer esse auxílio, porque são técnicas, são procedimentos que não é do dia a dia e não existe tantos especialistas no Brasil hoje nesse assunto. Então, acho que é muito importante você criar esse programa de governança contando com uma consultoria, minha recomendação, e focar nesses 3 pilares, né? O conhecimento dos dados, o atendimento dos titulares e gestão de incidente. Eu acho que isso seria a base para um programa de adequação, minimamente falando, para uma empresa de médio e grande porte. Maravilha. Como a gente tem um tempinho ainda, eu vou puxar aqui um gancho para 2 questionamentos que eu tenho achado muito engraçado, assim, que tem acontecido no Brasil. Aqui no Brasil, a gente verifica, né, que o Brasil está muito drivado na cultura do consentimento. Então, hoje, o próprio judiciário, né, ele tem entendido que se o titular não deu consentimento, o tratamento ali, por óbvio, ele já seria ilícito. Não sei se na pele, né, trabalhando também no dia a dia com isso, vocês sentem isso. Porque acaba assim, a gente tem uma lei super inovadora que protege não só a privacidade, mas também protege, né, e dá um respaldo ali para a inovação, para a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente é uma cultura um pouco drivada nessa questão. E um outro aspecto que eu também tenho visto, assim, como profissional de privacidade e proteção de dados, são essas empresas que, desde setembro, né, elas apresentam aí programas de adequação em 24 horas, né, que você divide em até 12 vezes. É só para a gente quebrar um pouco aqui o clima, porque é um tema bem importante, que inclusive sempre é pauta no judiciário também, mas queria escutar um pouco da opinião de vocês aí antes do nosso tempo acabar. Bom, prometo ser breve. Vamos lá, apesar dos temas me darem aí pano para manga para a gente discutir em algumas semanas. Vamos lá. Consentimento, porque é assim, né? Porque historicamente no Brasil proteção de dados não existia, né? Mas quando era discutida era vinculada ao consentimento, né? Seja por causa de interpretações do Código de Defesa do Consumidor, seja por causa do Marco Civil da Internet, e aí a gente criou uma ideia de que, cara, consentimento é a melhor coisa para o titular de dados. Sendo que se a gente olhar para a Europa, né, da onde a gente importou o nosso direito à proteção de dados, lá tem a visão, existe a visão muito clara de que o consentimento não necessariamente é a coisa mais protetiva do mundo para o titular dos dados. Por quê? No consentimento, a empresa está dividindo a bola, né? Fala, olha, você autorizou, eu estou fazendo, mas é porque você autorizou. Então, na verdade, o que a empresa está fazendo é jogando parte da responsabilidade para o próprio titular e falando, mas você autorizou. E o legítimo interesse, que é a base legal que mais se contrapõe ao consentimento, na verdade, exige todo um trabalho de reflexão interna, de às vezes fazer um LIA, né, de você, né, na minha visão, nem é obrigatório você fazer um LIA expressamente, mas claro que é uma excelente prática. Enfim, exige um trabalho de accountability e reflexão da empresa até maior do que você simplesmente colocar um termo lá de consentimento e falar, não, pediu consentimento. Até porque, quando as empresas pedem consentimento e falam, não, consentimento, às vezes vem até em contrato, né, Paulo? A gente vê muito isso. Uma empresa negociando com a outra e fala, mas você tem que me garantir que você teve o consentimento dos dados. Nessa banalização do consentimento, fez o consentimento virar aquele termo que ninguém lê, né, aquele termo de adesão e etc. E isso também não é consentimento pela lei, né? Então, essa questão é bastante complicada, a gente vai ter que, no bom sentido, educar o Poder Judiciário em relação à existência do legítimo interesse, seus limites, a gente vai ter que discutir muito isso, tem pouca doutrina ainda no Brasil sobre o legítimo interesse, mas é um trabalho que nós, especialmente juristas, aí, pessoas que trabalham com o tema, vamos precisar ter. Em relação a essas adequações em 24 horas, né? Eu vou fazer só um breve comentário, né? Além de advogado, eu sou DJ também. E teve uma época, agora está passando um pouco, né? Porque a época agora é mais do sertanejo, do funk. Então somos mas dois, viu? Porque eu também que coincidência, cara.
Mentira. Cara, é coincidência da vida, você achar um profissional de privacidade no meio do webinar que te revela que é DJ e o outro também é, mas beleza. Vamos lá. O que eu via com DJ, você também devia ver, Leonardo. Agora passou um pouco a moda, tem muitos, a moda é sertaneja, é funk, mas, cara, tinha uma época que todo mundo virou DJ, né? Que todo mundo, assim, o cara ia no reality show, apareceu lá meia hora, virou DJ e tal. É a mesma coisa com produção de dados, Paula e Leonardo. Esse meio que a gente está aqui, todo mundo virou especialista em produção de dados. É normal em qualquer área aí de negócio, né? Em qualquer atividade que está no spotlight, que está no holofote. Daqui uns 2 anos a gente vai ver quem de fato ficou aí como especialista da matéria, né? Eu acho que quem investir, quem estudar, quem fizer um trabalho sério, sim, vai se manter, até por isso que a gente decidiu abrir o escritório, né? Porque a gente confia exatamente nessa segunda onda aí dos trabalhos de adequação já terminados e as empresas precisando dessa consultoria especializada no dia a dia. Então, acho que é uma questão de tempo para a gente saber quem de fato é o especialista e quem era especialista em 2019 e 2020. Leonardo, está contigo. Perfeito. Eu também sou DJ, né? Então gosto muito disso. E você bem falou, todo mundo já virou DJ em algum momento, né? O pessoal comprava uma controladora, colocava algum aplicativo para rodar e se chamava disso porque gostava do holofote, não gostava do trabalho realmente, né? E eu acho que acontece isso. Eu acho que muita gente tira uma certificação e eles acham que a certificação significa algum título. E hoje, por exemplo, só no Grupo Guararapes, entre consultor, porque eu era consultor e DPO, eu já estou 1 ano e meio fazendo um processo de adequação. É 1 ano e meio de vivência no Grupo Guararapes, fora 6 meses que eu estava numa outra empresa, trabalhando com isso. Então, a vivência hoje o pessoal está descartando. E é justamente isso que faz a diferença. Quando a gente fala do consentimento, ele pode ser o mais seguro em alguns aspectos, mas ele, sem dúvida nenhuma, é o mais trabalhoso de gerenciar, porque o titular ele pode dar o consentimento hoje, ele pode revogar amanhã, e depois de amanhã ele pode dar de novo. E vamos imaginar a gestão disso e o controle disso para os times internos, né? E também o legítimo interesse, que são as duas bases mais complexas hoje, porque um é extremamente complexo de gerenciar e de garantir, né, de ser realmente inequívoco, e o legítimo interesse, a banalização que foi feita pelo legítimo interesse. Na dúvida, o pessoal falava, coloca legítimo interesse, não fazia estudo nenhum. Não necessariamente precisa ser feito um guia, mas tem que minimamente verificar se está alinhado com a expectativa do negócio e do cliente. Então, um é prejudicado pela banalização de todo mundo utilizar e o outro pela gestão. Então, é aí que se diferencia realmente as empresas que falam que se adequam em 24 horas. Eu gostaria muito de um dia falar, então, adequa aqui essa empresa aqui, esse grupo de empresas em 24 horas, e aí você vai ver que ninguém consegue, e se alguma empresa ainda contrata pensando que vai ser adequado em 24 horas, é loucura, porque eu estou, como eu falei, há 1 ano e meio em um processo de adequação. Claro que a gente está falando de um grupo gigantesco, mas eu não terminei, e não pretendo terminar. É um trabalho constante, né? É um trabalho que não para, então eu acho que é muito isso, para não estourar o nosso tempo. Muito bom, Luiz e Leonardo. Certeza aí que a gente vai chamá-los para os próximos eventos. Vamos lá. As dicas foram excelentes e muito obrigada por compartilharem recomendações valiosas conosco. Realmente o processo de adequação ao LGPD, ele não é simples, mas ele é muito recompensador, trazendo benefícios importantes para os negócios e para os titulares. Nós ficamos aqui. Agradeço a participação do Luiz Fernando Prado, né, sócio do escritório Prado e Vidigal, e do Leonardo Grillo, DPO do Grupo Guararapes, que gentilmente aí toparam participar da nossa transmissão. Eu agradeço também a vocês que acompanharam o nosso painel ao vivo. Espero que o conteúdo tenha sido relevante e possa ajudar todos vocês na tomada de decisão do dia a dia. Nelway, more knowing, more doing.